Fala, trader, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, vamos para mais uma análise do Bitcoin. O Bitcoin bateu aí seus 79 mil dólares, não é isso? 79 mil. Mais uma vez o gráfico rabiscado, não apaga os estudos, tá? Vamos lá, para mais um vídeo. Antes de iniciar, peço que vocês curtam o vídeo, tá? Se inscrevam no canal. Estou pensando em trazer uma playlist. Como tudo que eu aprendi, praticamente 95% das coisas são material estrangeiro, operações da metodologia do pessoal de fora, pensando em trazer uma playlist de estratégias gringas para vocês, estratégias diversas, né? Claro que o intuito não é complicar, né? Mas para cada um pode se adaptar a uma metodologia e evoluir em si, tá? No Em resumo, eu sou muito a favor da análise, tá? Além do setup. No caso, o setup ele é precioso, que ele vai te restringir a, a excesso de clique. Então você tem o setup, mas a leitura, e que para você ter uma leitura adequada é necessário você saber a metodologia inteira, tá? Você escolhe uma metodologia, seja ela seja um price action, que é uma metodologia, seja uma ICT, tem uma metodologia, ou uma SMC é uma metodologia, o Elliott é uma metodologia. E aqui o que você vai fazer? Você vai aderir escolher uma, tá? Vocês vão escolher uma metodologia, trazer para si, e quando dominar uma metodologia inteira, aí vocês vêm e acoplam o setup. Aí o setup vai vai fundir com a metodologia e vai restringir o operacional em si, tá? Isso é muito efetivo. Uma dica enorme para vocês, tá? No meu caso, a que eu aderi é o Price Action, tá bom? Então é isso. Para a gente não fugir no tema, vamos lá. Bitcoin H4, estamos em 78, 79 mil dólares. Vamos buscar o time maior para a gente verificar aqui, tá? Vamos lá. Bom, o que nós temos aqui? Isso aqui foi... Aqui em cima nós tivemos uma bandeira de baixo, onde o preço ele esticou e veio buscar o 59, tá? Nós temos espelhamento no 52, onde o preço ainda não veio. Tudo que a gente fala acerca de análise de preço é tudo probabilístico, tá, pessoal? Nada é 100% definitivo. Tudo que é passado aqui é tudo estritamente educacional. Não há intuito de influenciar tanto em compra ou em venda de qualquer ativo em si. Mas para quem está chegando aqui, o foco é em operações de Forex, tá? A gente fala em Bitcoin porque o Bitcoin, em exato momento, ele está numa posição de volatilidade, né? E um ponto interessante, a gente sempre pensa em longo prazo em relação ao Bitcoin, mas o Forex é o foco não é o mercado brasileiro não, mas é o Forex em si, né? A gente fala de pares de moeda, que são muito bons, e também alguns índices, beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos aparentemente uma bandeira de baixa, tá? Porque essa bandeira de baixa ela não se torna válida, porque nós tivemos uma acima. E esta formação de bandeira aqui, este canal, ele já se formou de uma retração macro de preço, que se a gente for ver, a gente está falando de, novamente, tá? Estamos falando de uma bandeira em final de movimento, por volta de 50,61, numa região de parada de fio, tá? Então, não faz sentido ela validar uma venda aqui, tá? O que ela pode fazer é um falso rompimento,
dar uma venda, não uma venda de continuidade, mas uma venda de reteste, tá? Esse canal ele foi marcado desde março de 26, que foi ali o início da consolidação, onde nós tivemos aí, ó, testes respeitados, tá? Que rompendo esta linha teríamos a compra e o teste novamente na ponta do canal onde teve. Aqui nós temos esse movimento expressivo de compra, tá? Onde eu acreditei ou acreditava que a partir deste ponto aqui o preço ele fosse perder e buscasse ou 50% deste movimento ou viesse com uma venda abaixo de 66 mil, tá? Agora o que aconteceu aqui foi o seguinte: se eu traçar uma fibra da mínima até a máxima, ele buscou exatamente o 38%. Isso aqui eu não percebi em si. Isso eu validando este fundo aqui e não o fundo mais baixo, tá? Lembre-se que a fibra é sempre relativa. Se eu traçar deste fundo aqui, do 65, ele não buscou. Ele não buscou o primeiro ponto de retração, que seria o ideal. Agora aqui, neste ponto, que é o início do rompimento, do movimento altista, nós temos aí o 38.2, que é a primeira zona de retração de fibra, e o preço segue em tentativa de rompimento do 78, onde o diário ele deixou um pavio, tá? E agora nós temos aí nascimento do novo dia. Se esse preço romper para cima, nós temos o alvo do menos 27 de início, tá? É aquilo. Para início de um movimento de alta, eu já havia dito que eu acredito em um movimento totalmente bullish para o Bitcoin, mas obviamente acredito que ele possa tentar retestar novamente. Para essa crença minha aqui cair por terra, o ideal é com que o preço ele rompa com tudo o 79, 80, 81 e realize um pullback, tá? Em alguma dessas pontas, dessas regiões aqui, para iniciar um movimento comprador do Bitcoin. Agora, olha que interessante. Como nós estamos dentro de uma consolidação, aconteceu aquilo, tá? Que em movimentos de rompimento dentro de consolidação, o preço ele não tende, quando ele tende a seguir direto, tá? Acontece o que? O falso rompimento ele retorna. Eu sempre acredito que, ou na verdade, eu sempre observei que dentro de uma consolidação, antes do preço validar um rompimento, o ideal é que ele realize um pivô. Vou dar um exemplo. Daqui ele faz um pivô e aí ele consegue validar esse rompimento. É muito melhor do que ele vir direto para o ponto de venda, e que foi praticamente o que aconteceu aqui. Nesta consolidação aqui, dentro desse canal ascendente, o preço ele realiza um movimento de impulsão e aqui ele faz um micro pivô acima dessa resistência do 75 que se tornou suporte. Aí o preço ele engata um pivô, só que ele está em processo de rompimento, que é o 78 mil, tá? O 78 mil é onde o preço ele se encontra agora. E para onde vai o preço daqui? É necessário aguardar. Eu sempre sou a favor de operações contra a tendência, tá? E se for uma operação de correção, ela tem que ser uma operação de correção que rompa linhas, tá? Vou dar um exemplo. Temos um exemplo aqui, ó, um movimento de baixa. Para que haja a compra, é necessário pelo menos um rompimento, que foi o que houve aqui, entende? Então, o preço tem uma movimentação altista. Para ter uma venda aqui, ele tem que romper uma linha, tá? Aqui nós temos já um topo. E se ele segurar e realizar um topo duplo, ou consolidar, romper a linha, voltar a fazer um pullback, um topo mais baixo, aí sim nós poderemos pensar em uma possibilidade de venda. Então, as minhas análises são sempre assim, tá? Eu não sou a favor de diminuir o time bastante, em 3 e tantos minutos,
e tentar pegar assim os preços nas regiões, a não ser que é necessário muito mais atenção, tá? Isso demanda muito da minha cabeça, para ser sincero. Eu prefiro times maiores, a não ser que se reduza o time bastante. E aí dentro dessa região o preço ele realiza a estrutura que a gente observa no time maior, né? Quem sabe um pivô, algo do tipo, para que você consiga exercer uma operação. Eu sempre opto por operações em uns times um pouco maiores. Então, o que é que nós temos aqui? Claramente, o Bitica em região de resistência por volta do 78, com pico no 79 mil. O preço, se ele demandar continuar esse movimento de alta, nós teremos algo no menos 27 por volta do 81,5. Se ele segurar aqui com fechamento abaixo do 7,6, a gente vai ter o quê? Um possível engolfo de baixa. E aí nós temos uma linha de tendência, aí o preço tem que trabalhar e ver o que vai acontecer de agora em diante. Lembrando que o pivô ele acionou uma retração, tá? Uma vez que a gente considera essa mínima com essa máxima aqui. Beleza? Vale ressaltar que aqui nós não tivemos um engolfo validado em si, né? A gente teve um engolfo meio lento, o preço com fechamento um pouco acima nesta região. O que a gente pode fazer é simplesmente aguardar aqui o desenrolar desse preço, tá, pessoal? Agora isso aqui explica muita coisa, tá? Isso aqui explica muita coisa, beleza? Então, a Bitcoin Time diário. O que nós podemos fazer agora é simplesmente aguardar. Vamos diminuir um pouco o time para ver o que a gente consegue ver e observar. Bom, aqui nós temos uma quebra de estrutura, né, onde o preço ele tentou romper o topo anterior, que é o 77, e agora está fechando, está na verdade retornando para dentro dessa região. Uma vez que o preço ele volta a trabalhar nessa região, ele entra como característica toda essa região aqui, tá? Isso aqui tudo passa a ser uma região. E aí, ó, se ele vier e trabalhar nesta região, a intenção é ele vir buscar essa mínima, beleza? São as probabilidades do Bitcoin. Vamos ver qual ativo a gente pode olhar para que conflua. Bom, olha que interessante como é que está o petróleo, né? Desde o início aí da crise de Hormuz, a gente analisa um pouco o petróleo, ativou uma figura gráfica que é uma cunha descendente, onde nós temos claramente um rompimento na ponta de compra, tá, desta cunha, com stop aqui, ó, o preço ele beliscou o ponto da entrada, tá? Isso aqui é uma operação em si, tá? Mas ela não foi executada. Isso aqui eu coloquei para eu ter noção de macroeconomia, que eu gosto de fazer confluências através do gráfico para ter noção da escalada e tudo mais. Aqui o alvo da figura está no 144 mil. Não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa, eu falo de probabilidade. O que está acontecendo aqui no time semanal do petróleo em si, que é o WTI, acontece em qualquer time, então eu já estava ciente que mesmo no time semanal o preço ele optaria por realizar vários zigue-zagues dentro dessa ponta, que é o que está acontecendo aqui. Tá? Perceba que no início de março, que foi quando houve ali o início da escalada do Irã e Estados Unidos, tivemos um rompimento, tá? Este rompimento foi um rompimento de pelo menos 19% praticamente, tá? Em um dia, em uma semana na verdade, né? Em 20 dias aí, uma semana, nesse candle 19 a 20%. E aí no candle seguinte tivemos muita volatilidade, onde o preço ele realizou um teste de 22% de mínima
uma máxima de 20% e acabou fechando com um corpo de 1%. No total, foi uma variação de pelo menos 40% de volatilidade no petróleo WTI, ali no período de 26 de 9 de março. Tá? E aí depois, nós temos aqui o terceiro, quarto, quinto candle, onde ele tentou a superação do dia 9, da semana de 9, né, de março, onde ele não superou, que foi o teto de 119 mil dólares, 19 mil, de 119 o barril, e em seguida o preço ele chegou novamente alcançando 117, ele não rompeu a máxima, tá? Ele não rompeu a máxima, recuando bastante, se a gente for ver aqui, foi um recuo de numa semana de 16%, totalizando os dois candles 35%, que foi quando houve aí, né, as tentativas de suspensão de, de ataques entre os países, e o preço novamente ele volta para fazer reteste no ponto de entrada, que é típico de figura gráfica, tá? E aí o preço ele houve esse recuo aqui. Nesta semana atual, aí por volta do dia 20 de abril, nós temos aí um candle bullish, tá? De pelo menos 11 a 12% semanal do petróleo WTI. E ele se encontra aqui, pessoal. Ele se encontra aqui. Para eu desconsiderar este ponto dos 144 mil do petróleo, para mim, tá? De visualização, tempo de tela, de feeling desse tipo de estrutura de gráfico, o ideal é com que o preço ele perca a mínima, tá? Ele perca ou ele venha buscar essa região. Logo, eu desconsidero a figura. Eu desconsidero a figura inteira e considero como consolidação, tá? Desculpe. Mas enquanto o preço ele não vier abaixo de 70 ou 68, para mim ainda é figura gráfica. Então, o que acontece? Ele vai ficar aqui, tá? Ele vai ficar brigando entre 112 e 116, vai buscar rompimento de 120, com probabilidade no 144. Por que probabilidade no 144? Toda figura ela tem um lastro, tá? E o lastro desse tipo de movimento é quando eu tenho ali uma clareza de mínima e de máxima desse movimento, que seria o quê? Por volta do 40 mil, do 40 ao preço do petróleo. Então eu tenho aqui, ó, mínima desse movimento e máxima. Eu tenho um movimento claro de impulsão, então isso aqui é a minha referência de alvo. Quando eu pego esse movimento e espelho ali a partir do rompimento, meu alvo dá 144. O preço, ele vai lá, 100% lá? Pessoal, a probabilidade não é 100%, tá? Eu já vi várias vezes nesse tipo de movimento, de figura gráfica, o preço vir buscar aqui, ó, o 130, buscar o 135, não completar esse ponto todo e daqui ele retornar para o seu preço atual, né, validar ali a figura e depois voltar a desvalidar tudo. Agora, caso, e também já vi ele romper e ir para uma alta infinita, né, rompeu o 144 e praticamente dobrar esse movimento aqui. Porém, é algo mais difícil, algo mais, né, uma probabilidade um pouco menor disso acontecer, né, dele romper aqui, ó, e continuar a movimentação altíssima a ponto do preço do barril ir a 200 dólares. Isso eu já acho completamente difícil e inviável, tá? Segundo, olhando assim com os olhos atentos às movimentações lá do Oriente Médio, né? Eu sempre gosto de ver o gráfico, mas também me baseio às informações. Bom, então nós temos aqui o petróleo atualmente a 93 o preço do barril. E enquanto nós temos essa tensão, nós teremos aí esse fluxo bullish para o petróleo WTI.
Beleza? Bom, vamos retornar ao Bitica. Bitcoin está aqui, tá? Né? Característica de rompimento do canal acima, ainda no candle semanal, bem forte, né? Se a gente for verificar aqui no time semanal, novamente no Bitcoin, nós tínhamos um candle vendedor de mínima, onde esse candle ele foi frustrado, com fechamento, não um fechamento de engolfo em cima de um candle, mas um fechamento sem pavio inferior, né? Que provou uma força compradora. A gente pode caracterizar este candle aqui também, ó, como um movimento comprador também, bem forte, tá? Bem forte, bem interessante. E aí nós temos aí 4 semanas em seguida, hein? Um movimento altista para o Bitcoin, onde ele deixa seus pavis e depois um movimento novamente comprador muito forte, onde ele fechou abaixo dos 50% da semana anterior, e agora esse preço ele foi validado, tá? O que eu acho interessante é o seguinte, que esses últimos 2 semanas nós tivemos o nascimento do ponto comprador e não tivemos uma mínima, tá? Uma mínima, ou seja, demonstrando força compradora bem interessante aí para o Bitcoin. Bom, atualmente eu me encontro nesta posição do ouro, tá? Nessa posição do ouro aqui, a posição dentro de uma consolidação, praticamente, tá? Foi uma operação devido a topos e fundos mínimos, né? Nós temos aqui, ó, né? Rompimento, topo descendente, rompeu novamente, o terceiro ponto, venda, stop atrás do topo. Rapaz, eu nem percebi, porque ele quase buscou o ponto de alvo. Tá, mas aí a gente aguarda e vê o que pode acontecer. O ouro ele tem disso de ficar aqui, ó. Pode vir novamente. Eu acredito numa mínima mais baixa aí pro ouro, tá? Além do ouro, eu estou de olho também no índice da Alemanha. Se não me engano é o GER, não é isso? É, índice da Alemanha. O index DAX. Bom, vamos olhar o macro do índice da Alemanha, tá? O que eu tenho aqui? O preço ele continua no movimento de alta, tá? Eu vou apagar isso aqui. Bom, o preço ele continua numa movimentação de alta, por mais que ele rompeu, quebrou linha, ele fez topos descendentes, mas aqui pode ser uma correção deste movimento de impulsão, tá? E aí olha que interessante, nós temos aqui, ó, máximas ascendentes, mínimas, então tá claro que aqui eu posso ter uma compra com alvo aqui. Então, vale uma compra aqui? Vale. Porém, esse preço ele pode despencar, tá? Os índices são sempre frenéticos. O que eu aconselho? Mesmo, é esperar um rompimento. Ou o preço ele rompendo aqui, você abre a compra com stop, lembrando que pode ter drawdown, né? Ele pode vir aqui novamente. Ou o preço ele pode o quê? Ele pode romper, voltar a fazer pullback e buscar os pontos de alvo, tá? Então eu marquei aqui o rompimento, vou ficar aguardando, certo? Vou ficar aguardando esse ponto aqui. Vamos marcar os topos e fundos ascendentes e aguardar aí essa negociação, beleza? Isso aqui a gente pode considerar como um clássico ABC, tá? Clássico ABC. O interessante é que, como isso aqui é um movimento de impulsão, isso é uma correção e o preço segurou exatamente nos 50%. Ele pode buscar novamente aqui, deixar um topo fundo duplo, isso é muito bom. A gente espera meio que o pivô de alta
e entra como compra. Bom, é isso aí, beleza? Pessoal, se esse vídeo fez sentido para vocês, com toda a humildade, estou buscando aí me esforçar ao máximo a assiduidade de vídeos para vocês. Deixe um like, tá? Se inscreve no canal, fique por dentro, ative os sininhos, deixe ideias aí nos comentários, beleza? Em breve abrirei um grupo de um canal de inscrição para passar notícias, né? Informações para vocês mais fidedignas, beleza? Bom, um grande abraço, tamo junto e até a próxima.